Nós queremos, ó Pai, Senhor, buscar a Tua face, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque não é o Senhor quem precisa da gente, é a gente que precisa do Senhor. Porque a nossa vida só faz sentido se o Senhor estiver conosco. Ó Pai, como o mundo, Pai. O mundo não te conhece, o mundo vive seus prazeres, Pai. Porque eles não sabem o quão tremendo é o Senhor, o quão bom é o Senhor. Eles não têm dimensão o que é a Tua presença, mas nós, Pai, temos essa convicção no nosso coração que a melhor coisa que já fizemos foi entregar nossa vida ao Senhor. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã que encontra-se nessa manhã. Deus, faz algo tremendo na vida de cada um deles, ó Pai. Faz um milagre, Pai, em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em João, o Evangelho de João, capítulo 2. Eu entrei esse mês de dezembro lendo e meditando o livro de João, e está sendo tremendo. Todos os dias eu leio um capítulo. E peguei a dica da irmã Edmeia, né? De ler a palavra em voz alta. E está sendo tremendo. Porque antes eu lia baixinho para mim. E você lendo em voz alta parece que dá um poder maior na sua vida. Você começa a sentir algo diferente, né? Porque a palavra ela é para ser lida, é para ser ouvida, é para ser meditada. Então nós vamos hoje fazer uma reflexão sobre esse capítulo. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei-a de água essas talhas, e encheram-na até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Esse capítulo fala do primeiro milagre de Jesus. E se formos meditar na palavra milagre, milagre é um evento extraordinário, sobrenatural, que contradiz as leis naturais, as leis da ciência, da medicina. Milagre não se explica, milagres acontecem. E quem é o dono do milagre é somente o Senhor, né? Então, quando se fala milagre, eu vou dar alguns exemplos. Uma doença incurável, onde depois que a pessoa tem um diagnóstico que não há mais cura e o Senhor cura, é um milagre. Um problema financeiro, onde você não vê saída e de repente Deus manda um recurso financeiro e sua dívida é sanada e você sai daquele problema financeiro, isso é um milagre.
situações contrárias que você não tinha como resolver, um problema familiar, uma coisa que aos olhos humanos ninguém podia fazer, e de repente o Senhor entra em cena e aquela situação é resolvida. Isso é um milagre. Milagre não se explica. Milagre acontecem milagres, e milagres podem acontecer quando menos esperamos. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi convidado a um casamento. E eu acho assim incrível a acessibilidade de Jesus. Jesus, ele era acessível. Se ele era convidado para comer numa casa, ele ia para aquela casa para comer. Se ele era convidado para ir a um lugar, para ir no rio, no mar, pescar os peixes, ele ia. Jesus era convidado para qualquer lugar, Jesus ia. Jesus era alguém acessível. E Jesus, ele foi a esse casamento. Ele tinha vários motivos para não ir. Primeiro que a agenda de Jesus era corrida. Jesus, ele tinha um ministério, né? Ele tinha muitas coisas para fazer. E Jesus parou tudo, foi, atendeu aquele convite, foi aquele casamento. E o casamento estava transcorrendo tudo bem, né? Os casamentos judaicos são diferentes da nossa cultura, né? Geralmente a nossa cultura, um casamento começa-se à noite e já celebra o casamento, daqui a pouco já é a festa e daqui a pouco acaba. Mas o casamento judaico não, ele durava dias. Tinha casamentos judaicos que demoravam 5 dias. Eram 5 dias celebrando aquele casamento. Era 5 dias de alegria, de contagiação. As pessoas se contagiavam, se alegravam. Os amigos vinham, os parentes vinham. E todos bebiam o vinho, que não era o vinho de hoje, né? Quando a Bíblia se refere ao vinho, que eles bebiam vinho, está se referindo do vinho puro, do vinho feito da própria uva. E Jesus foi convidado, ele, sua mãe, Maria, os discípulos, e o casamento estava ocorrendo tudo bem. Porém, no momento aí, no terceiro dia aí do casamento, o vinho acabou. A gente não sabe o que é que deu errado no planejamento daquele casal, né, daquela família. Né, se a estimativa, o planejamento da quantidade de convidados, da quantidade de vinho se iria suprir os dias todos, ou se até mesmo não tiveram dinheiro suficiente, ou se até mesmo convidaram X pessoas e vieram a mais, porque um convidado convida outros, né? Mas eu sei que acabou o vinho. Não sabemos qual foi o motivo. Se foi falta de dinheiro, se foi porque convidaram pessoas e vieram mais. O que houve, onde falhou, né, aquela questão. E quando a gente fala em festa, você tem que fazer a conta pela quantidade certinha dos convidados. Você tem que pensar nos improváveis, né? Fazer uma estimativa maior, igual construção, né? Quem trabalha quem vai fazer uma construção na casa, às vezes confia que o pedreiro pediu 20 sacos de cimento. Aí eu vou comprar só 20 sacos de cimento. Só que no decorrer você vai ver que você gastou 50 sacos de cimento. Porque aquela estimativa só foi uma estimativa, mas não quer dizer que foi aquela quantidade. Então aconteceu isso. O vinho acabou. E num contexto cultural da época, vinho acabar é como no nosso contexto cultural. Uma pessoa faz uma festa e os salgados e o bolo acaba. É uma vergonha. Você tem que despedir os convidados, mandar embora. Olha, não tem bolo. Aqui na cidade, há muitos anos atrás, teve uma pessoa que fez um aniversário. E ela saiu convidando todo mundo. Olha, vamos para o meu aniversário, vai ser lá na minha casa. Só que ela não pensou que as pessoas iam dar tanta importância ao aniversário dela. E aí começou na casa a encher de gente. Encheu. E ela tinha encomendado poucos salgados. E aí o povo,
uns comeram o que estava ali mais na frente e os demais ficaram chateados porque trouxeram presentes bons e saíram sem comer. E ela se trancou num quarto para chorar, porque ela ficou com vergonha, porque ela não fez um planejamento. Então isso é algo vergonhoso, né? Numa festa. E aqueles noivos, eles passaram por isso. E quando a mãe de Jesus, que estava envolvida, talvez lá nos preparativos, né, que estava lá, devia ser amiga da família, tomou conhecimento, foi até Jesus e disse: olha, Jesus, o vinho acabou. E Jesus dá uma resposta a ela que a gente pensa até que foi grossa, mas não foi grossa, porque Jesus é manso e humilde de coração. Jesus disse assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, Jesus disse: tu vem me contar algo que eu já sei. Eu já sei que o vinho acabou, eu sei de tudo. Jesus, tudo ele vê e tudo ele sabe. Não há nada que ele não saiba. O seu problema, ele já tem conhecimento. A sua luta, ele já participou, ele já sabe. Só que ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Porque no reino espiritual há um tempo, há um momento de o Senhor se manifestar. Não é no nosso tempo, mas é no tempo dele. E Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Quando chegar a minha hora, algo vai acontecer. Quando chegar a nossa hora, a hora de o Senhor se levantar, de o Senhor se revelar, algo grandioso vai acontecer. E aí naquele momento Jesus chama aqueles serventes. E olha lá, tinha umas talhas, uns vasos enormes de pedras. E Jesus dá a ordem a eles: ó, encha tudo aí de água. E eles começam a encher. E encheu e não era vinho não, era água. Porque na lógica humana, nunca a água pode se transformar em outro líquido. A única coisa que pode acontecer é uma água se transformar em suco se você colocar fruta para bater. Aí a água pode se transformar num suco. Mas não houve nada humanamente que fosse colocado naquela água para a água ter uma transformação de cor, de sabor. Era unicamente algo sobrenatural. E eles se encheram de água. E Jesus disse: vai, leva essa água ao mestre-sala. Só que quando o mestre-sala pega aquela vasilha, né, para provar, não era mais água, era um vinho. E um vinho de ótima qualidade. Um vinho que nunca teve nenhuma vinicultura em nenhum outro lugar. Era um vinho excepcional, de um sabor diferenciado. Ao ponto daquele homem que era provador de vinhos, que em muitas festas, que participava de vários casamentos, dizer: como é que pode alguém dar o melhor vinho depois? Né? Como é que pode alguém servir o melhor vinho? Geralmente é o contrário, né? Mas Jesus, ele só faz algo do melhor para nós. Jesus, ele nunca vai fazer algo que seja inferior, que seja ruim, ou que seja menor. Porque as coisas do Senhor é coisa de excelência. Então o que é que aconteceu? Aquela família, aquele casal voltou a sorrir. Aquela família conseguiu continuar a festa deles, porque agora eles tinham vinho, porque agora eles tinham alegria, porque agora eles tinham um milagre. E aí eles começaram a dançar e a festejar, e a festa continuou. E não houve mais a necessidade de mandar os convidados ir embora, porque Jesus entrou em cena, amém? E eu fico imaginando que depois que a festa acaba, que os convidados vão embora, os noivos tomam conhecimento do episódio, porque talvez não quiseram participar os noivos para não acabar com a alegria deles. Então foi tudo resolvido por ali. Imagine depois que os noivos tomaram conhecimento que o vinho tinha acabado, mas que Jesus tinha feito essa transformação, esse milagre. Eu imagino como aqueles convidados se sentiram, e eles disseram para eles: que decisão assertiva a gente teve. Que decisão assertiva, quão maravilhoso foi esse convidado, Jesus, ter vindo à nossa festa.
Que maravilhoso foi saber que Jesus estava aqui. Já imaginou se ele não estivesse aqui? O vexame que sentiríamos, que passaríamos. Mas tudo mudou porque o convidado de honra estava aqui. Jesus, ele vai para um lugar para trazer, irmãos, coisas grandes. E Jesus, ele vai atender ao seu convite. Então eu digo para vocês, convide Jesus para ter tua festa de aniversário. Diga: Jesus, fica lá na minha festa. Convida Jesus para ir à tua viagem na praia, que Jesus vai. Convida Jesus para ir ao teu trabalho, para entrar dentro do teu trabalho. E eu sei que ele vai, porque Jesus é um Jesus que atende convites. Jesus, ele atende qualquer convite. E eu tenho uma experiência para contar. Há um tempo atrás, quando a Marisete foi missionária do Quissé, ela casou muita gente lá, né? Às vezes quando ela chegou lá, as pessoas, elas não eram oficializadas, né, no civil. Elas não eram casadas. E ela começou a pregar, e ela discipulava e dizia: você precisa casar, você precisa casar, a bênção de Deus está no casamento. E as pessoas foram marcando os casamentos no civil, marcando. E muita gente casou naquela época. E um desses casamentos eu fui para louvar. E aí eu cheguei mais cedo na casa da Marisete, e aí fui para o quarto, orei, e eu disse: Jesus, o casamento não é meu, mas eu te peço que o Senhor seja o meu convidado para o Senhor fazer parte desse casamento. Eu quero ir contigo, Pai. Eu quero que o Senhor faça algo tão grande no som, na cerimônia. Eu sei que é simples, mas eu quero que o Senhor abençoe o som, a minha voz. Porque eu estava dizendo isso, irmão, porque o som não estava legal. A caixa de som estava rouca. Eu estava preocupada com o som, porque a gente quer fazer o melhor para Deus. E eu disse: Deus, a gente está aqui com tudo tão simples, Pai, mas Tu és o meu convidado. Vai tocando em cada detalhe desse casamento. Irmãos, eu digo com toda a verdade do meu coração, porque não precisava. Não precisa eu ser uma pessoa que vai falar aqui uma mentira. No dia do casamento, aquela caixinha de som parecia ser um som profissional. Era um som que eu fiquei abismada. A caixa ficou limpa, minha voz secou. Mas foi uma bênção, absolutamente nada deu errado. Aquele casamento foi um sucesso. E na hora que eu estava cantando, que eu ouvi aquele som, eu olhei para a caixa de som. Eu digo: meu Deus, é glória, é milagre. Uma caixinha de som dessa fazer isso. Eu lembrei, foi porque Jesus foi convidado. E quando Jesus está, nada dá errado, nada. Você pode não ver com seus olhos naturais, mas você sente uma atmosfera, algo grandioso. Então convide Jesus. Eu tenho esse hábito de convidar Jesus. Quando eu vou a um lugar, eu digo: Jesus, vamos comigo. Eu não estou vendo com os meus olhos, mas eu sei que Ele está. Eu sei que Ele está ali presente. Então eu digo para os irmãos: criem esse hábito, essa forma de orar, chamando Jesus, convidando Jesus, pedindo Jesus para fazer parte da sua vida, do seu dia, dos seus momentos. E Jesus, Ele vai. Pode ter certeza que Ele vai. Se você não sentir a presença dEle, aí é problema seu. Mas que Ele vai, Ele vai. E Ele vai fazer um milagre. Porque Jesus, Ele é o Deus de milagres. Eu não sei qual é o milagre que você necessita nesses dias. Talvez você tenha colocado dentro de si: o meu problema não tem mais jeito, eu não tenho saída, eu não sei o que fazer. Mas eu digo para você: o Deus de milagres tem como fazer. Você não sabe, mas Deus sabe. E quando você entregar-se totalmente a Ele, as coisas vão começar a acontecer. O ano ainda não acabou. O pastor está falando isso direto, né? O ano não acabou. E hoje faltam 22 dias para o ano acabar. Coisas grandiosas podem acontecer. Mesmo que as circunstâncias não estejam favoráveis. Mesmo que nada esteja
dando indícios de que vai acontecer. O Deus de milagres pode entrar em cena a qualquer momento. Amém? Então eu deixo essa palavra para os irmãos. Eu sei que cada um de nós tem algo, tem um milagre na nossa vida. Eu sei que cada um de nós tem um desejo, tem um sonho, tem algo que precisa ser mexido, tem algo que precisa ser transformado. E Ele transformou a água em vinho, Ele pode transformar qualquer coisa. Eu me lembro que quando certa vez Davi disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele faz a pergunta, ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Sabe o que é que ele quis dizer? O que é uma dificuldade, um problema para o meu Deus, se Ele fez os céus, se Ele fez a terra? O meu socorro não vem de ninguém, não. Vem do Deus que fez os céus e que fez a terra. Só nessa palavra, um dia eu fui meditar, eu digo: pronto, fechou. Fechou. Não tem mais como eu questionar, porque o meu Deus, Ele fez os céus e Ele fez a terra. E se Ele fez os céus e se Ele fez a terra, o que Ele não pode fazer pela minha vida e pela sua? Tem algum problema, tem alguma situação que Ele não possa fazer? Lógico que não. Não há nada que Ele não possa fazer. Ele pode, Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Então eu te convido para ficar de pé nessa hora. Vamos orar por um milagre? Vamos orar pelo milagre. Eu peço a você que pegue na mão do seu irmão. Pega na mão do teu irmão. Ora pelo milagre. Deus tem um milagre para você. Aleluia. Pai Santo querido, baseado nessa palavra, em respaldo a essa palavra, Senhor, a essa palavra que fala de milagre, que fala do milagre em uma família, Pai, em um casamento. Eu venho aqui rogar ao Senhor um milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Um milagre financeiro, um milagre da saúde, um milagre na família. Oh Deus, os milagres se manifestam nessa manhã. Passeia entre nós. Derrama o azeite, derrama a cura, o bálsamo. Vai, Senhor, visitando irmãos que estão doentes. Vai visitando irmãos nas suas casas. Vai visitando o irmão no trabalho. Vai visitando o irmão na cama onde está dormindo. Vai visitando, vai entregando o milagre, Pai. Porque Tu és o dono dos milagres, Pai. E eu oro ao Senhor que nesses 22 dias que faltam para o ano acabar, o Senhor se manifeste trazendo a resposta, trazendo o milagre, Pai. E que ao chegar o dia 31 de dezembro, possamos ter bênçãos para contar, testemunhos grandiosos e dizer: o ano de 2025 foi um ano de bênçãos, um ano de milagres, um ano do renovo do Senhor. Então, Senhor, se manifesta, Pai. Eu não sei, eu sei do meu problema, eu sei do milagre que eu preciso, mas o Senhor sabe do milagre de cada um precisa. Então, Senhor, age de uma forma grandiosa, gloriosa, poderosa. Espírito Santo, eu entrego em Tuas mãos todo pedido, toda petição, todo desejo, todo sonho, toda dificuldade, toda circunstância negativa. E que assim como uma simples água foi transformada em vinho, aquilo que não está sendo transformado seja transformado, seja renovado em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos isso pelo Teu poder. Aleluia. Amém, irmãos. Eu gostaria também de rapidamente chamar a irmã Irenade para orar pelas famílias que estão passando por dificuldades. Eu sei que tem famílias, né, que estão passando por processos de divórcio, de problemas financeiros. E a igreja tem esse hábito de orar por famílias. Então vamos orar. Você pode entregar a sua família nas mãos do Senhor. A paz do Senhor, irmãos.
Vamos orar. Quando se trata de família, é combate. Quando se trata de família, é combate. Mas nós temos um Deus que pode. Deus pode. O nosso Deus pode. E nós vamos clamar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Como é bom estar na tua casa, Senhor. Como é bom. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque o Senhor gosta de nos ver rendendo, nos entregando, confiando no Senhor. E com essa palavra, nós estamos aqui porque acreditamos que o Senhor pode. Nós somos o resultado do milagre do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. E com certeza o Senhor continuará conosco. Porque a tua palavra, o Senhor disse antes de subir: o Senhor, eis que eu vou estar com vocês todos os dias. Não é meia hora, não é um dia só, mas todos os dias é promessa da tua palavra. E nós tomamos posse desta palavra nesta manhã. Entra, Senhor, em cada lar nesta hora, Senhor. Começa a mover o teu poder, salvando, libertando, curando, fazendo aquilo que a gente não pode fazer. Muitas vezes nós colocamos algo no altar para que o Senhor esteja tomando conta, mas nós, com a nossa fraqueza, tiramos de lá novamente. Mas nesta manhã nos ajuda a entregar de verdade. Nos ajuda a colocar no altar de verdade, Senhor. Tu és o Deus das maravilhas. A tua palavra diz que o Senhor andou sobre as águas, para mostrar para nós que acima do problema está o Senhor, aquele que move a água, aquele que transforma a água, aquele que tira o morto. Senhor, tu é aquele que levanta quem está no pó. Tu és aquele que faz realmente o que ninguém pode realizar. Por isso, nesta manhã, acrescenta uma fé, Senhor, sobrenatural. Tira de nós, meu Deus, todas as dúvidas. Tira de nós toda a fraqueza de achar que ainda tem um jeito da gente fazer alguma coisa. Nós colocamos diante do Senhor a nossa incapacidade, a nossa dependência, colocamos diante de Ti. Dependemos do Senhor para viver, para andar, para falar. Dependemos do Senhor para respirar. Senhor, nesta manhã, obrigada pelo ar que o Senhor nos dá, Senhor. Por isso, nesta manhã, começa a mover as águas na direção daqueles que estão agoniados nesta manhã, que passaram uma noite sem dormir. Senhor da glória, entra agora com a provisão, com a providência. Tu és aquele que, Senhor, levou comida para aquele profeta lá no meio daquele deserto. Tu és aquele que leva comida, tu és aquele que provê, Senhor. Meu Pai, tu és aquele que move até a conta bancária, porque o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Nós declaramos nesta manhã: tira toda a agonia da alma, Senhor. Tira toda a agonia da alma. Nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nesse dia, porque o Senhor é o nosso Pai. E diz a tua palavra que o Senhor é como a mãe. Uma mãe pode esquecer um filho, mas o Senhor não esquece. O Senhor não esquece de nenhuma das tuas promessas. Por isso nós tomamos posse da palavra e já te louvamos por tudo.
em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus, nós queremos, Pai, terminar esse momento, o culto não, porque o culto continua, Deus, em todo detalhe, mas esse momento aqui, por agora, Deus, nós queremos entregar ao Senhor. Senhor, que o Senhor venha abençoar o café da manhã ali, para que venhamos ter um momento também, não só de comer, mas de comunhão, de conversar com o irmão, de dar um abraço. O Senhor habita no meio da comunhão, no partir do pão. Então, Senhor, entregamos, abençoa, porque todo alimento deve ser recebido com ação de graças. E despede-nos na tua paz, nos dá um dia abençoado por ti, em nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe, temos um café ali, à noite temos mais maná do céu. Amém.